Certo. Ok, Camila. Ok. Obrigada, professora Josi. Então, boa noite a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Camila Krinsky, eu sou acadêmica do curso de Licenciatura em Artes Visuais e hoje vou estar conduzindo, como apresentadora e mediadora, essa segunda live do evento Interac Lives, uma realização do Departamento de Artes e do Grupo Interac. Na semana passada, nós tivemos Arte e Ciência no Renascimento Italiano, com o professor Eduardo Henrique, da Universidade Federal de São Paulo, o qual vocês poderão estar encontrando aqui mesmo, no canal. Hoje à noite, nós teremos dicas sobre escrita científica, com o professor Paulo Rogério de Almeida, cuja sua fala irá abordar aspectos de escrita científica, seja esta destinada a artigos ou pesquisa científica no geral. Isso vai estar sendo muito útil e destinado para o pessoal da área acadêmica, que busca melhorar sua escrita, né, para estudantes no geral, de graduação, mestrandos e doutorandos. O professor Paulo possui graduação em Letras, Inglês, pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Atualmente é professor assistente da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Departamento de Estudo da Linguagem. Ele tem experiência na área de letras e com ênfase no ensino da língua portuguesa. A palestra se iniciou agora, às 8 horas da noite. Ela contará com 45 a 1 hora de exposição oral. E isso, claro, que vocês poderão também estar fazendo perguntas no decorrer da palestra, certo? E ao final dela as perguntas serão respondidas. Algumas, se forem com certa pertinência para o momento do debate, poderão entrar inclusas durante a fala do professor, poderão ser respondidas, certo? E as demais serão respondidas posterior a esses 50 minutos de fala, certo? A live será feita até às 9h30. Até lá, eu desejo para vocês um bom evento, uma boa palestra, né? E que vocês possam aproveitar. Agora, eu passo a palavra para o professor Paulo. E, no mais, agradeço a presença dos que estão aqui presentes. Obrigada. Muito obrigado. Sejam todos muito bem-vindos. E fiquem bem à vontade para perguntarem o que desejarem. Vou compartilhar com vocês uma apresentação. A apresentação estará disponível, além do fato de estar na gravação, ela estará disponível para quem desejar. Tanto que a última tela, o último slide, mostra o e-mail, mostra as maneiras de vocês me encontrarem. Tá bom? Vamos lá, então. Bem, o tema que eu escolhi, que é um tema bem genérico, são dicas sobre a escrita científica. Podia ser sobre dicas sobre o texto científico ou texto dissertativo ou alguma outra coisa que sirva de orientação. E, como sempre, é uma orientação. Não tem nada documentado assim, rígido. Por favor, perguntem à vontade, envie o seu e-mail, como acharem melhor. Então, veja bem. O que é um texto dissertativo? Mas a proposta não é falar sobre a escrita científica? Sim, nós já chegaremos lá. Vamos começar pelo começo, como já se dizia há bastante tempo. Ora, é interessante nós sabermos que há 3 tipos de texto. Embora nós nos concentremos hoje no terceiro tipo, não custa um exercício rapidíssimo, um exercício mental, para fixar os 3 tipos que existem. Então, eu peço a todos que fechem os olhos e imaginem uma festa de aniversário de uma criança de 5 anos. Aí, nessa festa, vocês estão imaginando uma casa, em uma casa, existe uma sala, há uma mesa, acontecem, digamos, nessa mesa tem docinhos, tem salgadinhos, refrigerantes, vocês estão vendo balões, há cartazes nas paredes, estão ouvindo alguma música, onde estão os pais, onde estão as mães. Bem, se vocês escreverem cada item, tá? Um embaixo do outro, um do lado do outro, vocês terão feito uma descrição, que é um texto que se preocupa com detalhes, com minúcias. E aí vem a pergunta, Paulo, o que tem isso a ver com a escrita científica? Tem, porque lá em um dado momento de um texto dissertativo, né, digamos, um artigo, uma monografia, você precisa detalhar alguma coisa, uma pesquisa, por exemplo.
E aí pode, eventualmente, incorrer em um erro se não se preocupar com detalhes, minúcias, de uma maneira bem neutra. Tudo bem. Acabou o primeiro exercício. Lembrando que a descrição pode ser objetiva ou subjetiva. Tá? Depois eu posso dizer quem é que fez o desenho, é uma professora do curso de artes. Agora, vamos para o segundo exercício. Na mesma festa, mesma situação, vocês estão vendo a mesa, docinhos, salgadinhos, música e tal, mas chegou a hora de cantar parabéns. Na hora de cantar parabéns, a criança sumiu, desapareceu. Cadê a criança? Bem, não sei. Foi ao banheiro, foi abrir os presentes, apareceu o homem do saco, para quem não conhece, depois a gente entra em detalhes, quem é a Xuxa, que é uma personagem assim muito característica do folclore aqui de Ponta Grossa. A criança foi levar o bolo para o avô, para a avó, em algum lugar, surgiu um portal e levou a criança para o passado, para o futuro, a criança caiu na piscina, subiu uma árvore, a criança foi sequestrada, alguma ali, sequestrada, não sei. Bom, conte, por favor, o que foi que aconteceu. Você fez uma narração, texto todo ficcional, partiu da imaginação. Alerta. A escrita científica não narra, não conta, a não ser que você coloque, por causa de uma pesquisa, dados que você coletou de uma fala, de uma entrevista com alguém. Agora nós chegamos ao ponto mais importante da nossa viagem mental, tá? Ou seja, ainda não chegamos. Narrar é contar uma boa história. A narração tem vários elementos como o narrador, as personagens, o espaço, o tempo, o fato. Tudo isso há outras apresentações prontas. A gente pode explorar à vontade isso aí, se for o caso. Mas agora nós chegamos ao terceiro e último exercício mental. Ainda o tema, o assunto é festas de aniversário. E você viu no início a sala, a mesa, o docinho, o salgadinho, o refrigerante. Então, pega um papel e escreva um texto, dizendo se você é contra ou a favor de festas de aniversário tradicionais. Você é contra. Então, você escreve lá. É um absurdo ainda hoje termos, em pleno século XXI, festas onde tem bolo de chocolate, onde tem blá, 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 blá. Então, você é a favor. Devemos perpetuar nossos costumes, nossas tradições, mesmo que novas propostas surjam. Você acaba de fazer uma dissertação, ou seja, um texto onde você falou sobre um assunto, e aí isso me preocupa porque você falou, é uma dissertação expositiva, mostra fatos, tá? Você argumentou, pôs motivos, causas, razões, fez uma dissertação muito melhor. Muito bem. Então, agora, caracterizados os três tipos, nós vamos nos concentrar que na escrita científica, nós, em princípio, não temos descrição, não temos narração, temos dissertações. Bom, agora um negócio meio chato. Quando você for elaborar, se é que vai elaborar uma descrição, são itens, simplesmente. Quando você for contar uma história, isto é, uma narração, não tem um padrão assim. Você pode, inclusive, não contar a história completa, você pode deixar que o leitor deduza o final, você pode interromper, você pode partir do fim para o começo, você pode fazer do jeito que você quiser. No caso do texto dissertativo, no caso da escrita científica, não tem jeito. Tem que automaticamente ter, e parece meio ridículo falar começo, meio e fim. Ou vamos usar os termos técnicos, os termos mais elegantes. Introdução, desenvolvimento, conclusão, e sempre com uma estrutura que eu vou mostrar agora. Primeiro parágrafo, tópico frasal, tem que ter, ainda na mesma linha, ainda no mesmo parágrafo, ainda dando sequência, nem que se use uma linha e meia, continua com segmento ou segmentos explicitadores. Vocês terão a oportunidade de ver 4 exemplos onde eu destaco o tópico frasal, segmento ou segmentos e a conclusão. Só nesse momento, peço que tomem cuidado com a palavra conclusão. Conclusão aqui é a conclusão do primeiro parágrafo, não é a conclusão do texto. Seja esse texto uma página com 30 linhas, seja esse texto um artigo, digamos, que tenha 30 páginas, ou um texto que tenha, exageradamente, 300 páginas. Tá? Então, notem que eu vou chamar de gancho em vez de conclusão.
tópico frasal, segmento ou segmentos e um gancho que é para dar sequência. Antes de prosseguir, eu vou dar um exemplo que é simplesmente horrível, mas dá uma ajudinha. Então, lá, peguei o tema futebol, delimitei a futebol brasileiro, tá? E resolvi elogiar. E eu escrevi lá, tópico frasal. Ou futebol brasileiro é o melhor do mundo, ponto. Se eu mostrar o texto assim para alguém, zero, porque ele não diz nada. Então, ponto, e eu vou colocar agora um segmento, ou dois, ou digamos, eu vou colocar 3 segmentos. Eu quero pensar em técnicos, eu quero pensar em jogadores, eu quero pensar em torcidas. Então, eu escrevo assim, tópico frasal, ou frase núcleo, ou caroço da ideia, como diz um amigo meu, um sociólogo lá de Minas Gerais. Ou futebol brasileiro é o melhor do mundo, ponto. Isso se deve aos seus técnicos, aos seus jogadores e às suas torcidas, ponto. Ainda na mesma linha, a conclusão, ou seja, o gancho, vejamos a seguir como é que isso acontece. Ora, se eu coloquei 3 segmentos explicitadores, o texto como um todo terá automaticamente a estrutura que é o tópico, futebol brasileiro, os segmentos foram 3, a conclusão, e aqui, embora eu coloque só um, são 3 parágrafos no desenvolvimento no meio. Cada um deles com a mesma estrutura, tópico frasal, segmento ou segmentos, conclusão, mas veja, o segundo parágrafo do texto falará de técnicos. O terceiro parágrafo do texto falará de jogadores. E o quarto parágrafo do texto falará de torcidas. Por quê? Porque lá no primeiro eu coloquei 3 elementos, coloquei 3 explicações, coloquei 3 assuntos que deverão ser discutidos na parte 2, meio, ou seja, desenvolvimento. Terminei o texto, não importa quantas linhas, parei, dei uma respirada, li, reli e parti para o último. Veja bem que eu não estou dizendo o terceiro, quarto, quinto, não, o último, que tem a mesma estrutura. Tópico frasal, segmentos e conclusão. É óbvio que o tópico frasal do último pode, não tem obrigatoriamente que ser, mas pode ser, concluindo, sendo assim, dessa forma, conforme foi visto, conforme foi explicitado, dessa maneira e por aí vai. Tá? Mas esta estrutura, primeiro, segundo, terceiro, ou introdução, desenvolvimento, conclusão, tá? Tem que ser seguida à risca. E o ponto mais importante é saber armar o primeiro, porque daí vem o texto em si. O mais importante do texto está no desenvolvimento. Muito bem. Então, agora é o seguinte. Vou destacar em alguns exemplos, poucos, e eu tenho várias apresentações prontinhas. Em cada uma eu trabalho vários textos, tá? É só pedir. Eu vou destacar o tópico frasal ou frase núcleo, os segmentos explicitadores, tá? Um ou mais, e a conclusão, se houver, porque as não têm conclusão. Vocês verão como é que funciona. Então, lá, primeiro exemplo. Então, está escrito assim, olha, já pus ali direto, depois eu vou detalhar de outro jeito. Na escrita escolar estão em jogo necessariamente 3 polos, alunos, professor e texto. Vê lá, 2 pontos, alunos, primeiro segmento, professor, segundo segmento, texto, terceiro segmento. Mas não está bom, está vazio. Então, eu dou continuidade, tá? Isso é para ser o mesmo parágrafo, está separado apenas por uma questão didática, onde você lê ali, o aluno lê logo após texto, ponto, o aluno, com seus antecedentes culturais e linguísticos, o professor com sua concepção de linguagem, atitudes e práticas pedagógicas, e, olha o terceiro elemento, a criatividade problemática de produção textual, conhecida como redação. Beleza. Está meio fraco ainda. Então, agora eu vou colocar um outro elemento para dar mais força ao meu primeiro parágrafo. Lembrando, no meio, no desenvolvimento, eu terei automaticamente 3 parágrafos. Um falará de alunos, outro falará de professor ou professores, e outro falará de redação do texto. Então, eu dou sequência assim. Na medida em que se avalia essa produção escrita como muito problemática, a busca de soluções deveria abarcar os 3 elementos em jogo. Aqui tem um segredinho que eu vou mostrar daqui a pouquinho. O que tem ocorrido, no entanto, é tão somente a penalização do aluno.
Mais um elemento de discussão. Afinal, é ele que escreve mal, a despeito dos esforços do mestre para sanar as deficiências. Bom, os elementos que eu coloquei aqui são elementos que vão dar base para o meio, para o desenvolvimento. E aí eu faço uma conclusão do primeiro parágrafo. De maneira geral, resistimos em admitir que o fracasso dos alunos atesta o fracasso de nosso ensino e, portanto, da instituição escolar. Maravilha. Bom, agora vejam lá. Então, se eu falei alunos, tem que falar alguma coisa de alunos. Se eu falei de professor, tem que falar alguma coisa de professor. Se eu falei de redação, tem que falar alguma coisa de redação. Tá? Então, eu tenho o tópico frasal destacado lá no início, na escrita até texto. Aí eu tenho eu tenho 2, eu tenho 3 segmentos explicitadores. E agora eu pus uma coisa que ponho ou não ponho. Mas eu, na hora de redigir, resolvi colocar uma dica, uma solução, uma possível solução. Ah, como é que a gente vai resolver esse problema de aluno, de professor e de texto? Ah, eu não sei, mas tem que ser algo que junte os 3 elementos em jogo. Você não pode deixar de lado o texto, não pode deixar de lado o professor, não pode deixar de lado o aluno. Por que eu pus ali? Porque eu vou explorar o fato de que o aluno está sendo penalizado. Dizem que é ele que escreve mal, apesar do professor tentar resolver essa pendência. Bom, agora vamos desmontar o texto assim. O que eu tenho aqui? Então, reforçando, e depois eu não vou fazer tão detalhado assim. Eu escrevi um tópico frasal, eu escrevi uma frase núcleo, eu escrevi uma coisa que destacou 3 coisas. Voltando àquele péssimo exemplo. O futebol brasileiro é o melhor do mundo. Pô, vamos mudar. Eu resolvi falar mal. O futebol brasileiro é o pior do mundo. Por quê? Por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Esses por isso darão base a um parágrafo ou a parágrafos do desenvolvimento. Seja como for, neste caso, o que está sendo apresentado para o leitor é um conjunto de 3 coisas. Nós vamos falar de alunos, nós vamos falar de professor, nós vamos falar de texto. Então, ponto. Na mesma sequência, nós pomos algo sobre o aluno, algo sobre o professor e algo sobre a redação. Então, eu escrevo ali. Pois é, o aluno que vem com todo o seu passado, o professor que tem todo um conjunto de elementos, um conjunto adquirido na escola, no seu curso, um conjunto que tem que ser valorizado, mas que não pode brigar com o conjunto de informações que o aluno traz, e um elemento joia, maravilhoso, sensacional, mas tido como problemático, chamado redação. Ah, tá, é problema? É problema. Como que a gente resolve? Bom, isso podia estar lá no final, isso podia estar no último parágrafo. Lá no último parágrafo do texto, voltaremos a ele, não aqui, claro, eu não tenho o texto inteiro, mas a gente volta e eu dou uma pista para o leitor. Sabe? Quando a gente conseguir algo que junte os 3 elementos, maravilha das maravilhas. O que acontece agora é que é o aluno que é penalizado por isso, por isso, por isso, e aí, de maneira geral, a gente não aceita que o fracasso dos alunos está atestando que nós não estamos desenvolvendo técnicas adequadas. Aqui vai um pequeno comentário muito ruim, mas vamos lá. Quantas vezes alguém no Brasil como um todo, né, dá uma aula de redação assim: hoje nós vamos falar das minhas férias na casa da vovó. E aí eu me pergunto, espera um pouquinho, eu não tenho avó, não vou para a casa da avó nas férias. Outro raciocínio, eu tenho avó, tadinha, está tão doente que a gente, quando vai, fica assim uma situação difícil, não sabe se conversa, não conversa, e fica penalizado, às vezes a gente até não vai. Outra situação, eu não passo as férias na casa da minha avó, porque minha avó vai para a Europa esquiar nos Alpes, ou ela vai aqui para a América do Sul esquiar lá nos Andes, ela faz rapel. Então, eu já fui, né, eu e a avó escalamos. Então, são situações assim muito diferenciadas. Então, aqui tem um probleminha que precisa ser resolvido de outra forma, que há um problema grave ocorrendo nas redações e nós vamos ter que pensar em alguma coisa que resolva isso aí. Então, cuidado com o que eu vou comentar agora. O desenvolvimento de um texto qualquer, ou o meio, se preferirem, terá obrigatoriamente tantos parágrafos quantos forem os elementos que eu coloquei lá no primeiro.
os segmentos explicitadores, sob o risco de eu ter, por exemplo, uma monografia com falhas estruturais, ter um artigo com falhas estruturais, ter um texto muito bem redigido, mas com uma falha estrutural que é, você se propôs a falar de A, B, e aqui falou só de A. Você se propôs a falar de A, B, C, D, e falou de A, B, C, D, E, F, G, H, e aí está um problema no teu texto. Tá bom? Bom, ora, no caso do exemplo 1, tá, nós teremos que falar no segundo parágrafo do texto em alunos, no terceiro parágrafo do texto sobre o professor e no quarto parágrafo do texto sobre redação, no caso do exemplo 1. Que tal o exemplo 2? Então, vamos lá. Neste caso, há um título e ele vem assim, ó. Pesquisadores norte-americanos fizeram em 2006 uma experiência para descobrir uma injeção contra o ciúme. O que é isso aqui? Ah, esse é o começo. Esse é o tópico frasal. Esse é o início da nossa conversa. Maravilha. Continuo explicando. Eles inocularam em gatos, animais considerados extremamente ciumentos, reparem bem o papel das vírgulas, esse pedaço aqui, animais ciumentos, é um aposto, é uma explicação, eles inocularam o quê? Um tranquilizante. Maravilha. Termine o primeiro parágrafo. E aí, deu certo? Bom, deu, mas não deu em seres humanos. Não deu certo em humanos. Tipicamente, eu tenho, então, os 3 elementos de um parágrafo. O tópico frasal, um segmento explicitador e uma conclusão. Conclusão que pode não ser muito conclusiva, mas, enfim, é isso aí. Tá? Então, eu vou destacar o ciúme, vou destacar os gatos e vou destacar os humanos. O que é o ciúme? A parte mais importante do tópico frasal. O que são os gatos? A parte mais importante do segmento explicitador. E o que é humanos? A parte mais importante da conclusão, ou seja, do gancho, e aí vem todo um texto para frente. Lembrando que o texto para frente terá um parágrafo no desenvolvimento. Tá bom? Então, agora veja. Tópico frasal fala em ciúme, o segmento gatos e a conclusão humanos. Tá, já visto? Maravilha. Agora, às vezes, você prepara um parágrafo sem a conclusão. Você põe o tópico frasal que precisa colocar, põe um segmento ou segmentos, mas não põe conclusão, porque, por um motivo, você não quis fazer isso. Então, reparem bem como é que foi feito. Vamos pegar o texto de Kofi Annan, que agora é ex-secretário-geral das Nações Unidas, e ele diz assim: o Brasil é um dos maiores países da América, não apenas pelo tamanho, mas pela importância econômica, pelo esforço em estabelecer e manter a democracia. Pá! Pergunta, senhor Annan, e daí? Ah, não, peraí, nós temos o seguinte: o Brasil é não é um dos maiores países da América. Tá. E por que o senhor está dizendo isso? Porque eu estou vendo a importância dele. Tá? Na parte econômica, estou vendo a importância dele em tentar manter, estabelecer na democracia e desconsiderar lá o tamanho, mas também é um elemento lá. E aí, fechou aqui. Tá? Importância econômica, esforço em estabelecer e manter a democracia, e não conclui. Por exemplo, ele não escreveu ali, e daí, sendo assim, como é que não é, vejamos com mais detalhes. Não, ficou simplesmente neste pedaço. Um dos maiores países da América, tá? Beleza? E importância econômica, democracia, só. Então, eu vou destacar parte importante do tópico frasal, um dos maiores países da América do Sul, tá? E por que ele é considerado um? Por causa da importância econômica e por causa da questão democracia. Ora, reduza para mim. Tópico frasal, segmento 1, segmento 2 e não tem conclusão. Um detalhe importante, isso não é um defeito. É uma maneira de você redigir, é uma maneira de você produzir, é uma maneira de você impactar o teu texto na hora que for apresentar para alguém. Se o homem fosse do tamanho de uma pulga, beleza, palavra-chave pulga, teria de ter o número de neurônios, tá, que compõem o cérebro, tá, reduzido várias dezenas de milhões de vezes, claro. Cérebro humano, X neurônios, tá? O homem como um todo, tamanho de uma pulguinha. Como é que é o cérebro dessa pulguinha? Bem menor que o cérebro humano. Aí vem um detalhe, ó. Como a capacidade intelectual está ligada ao número dessas células, que são os 2 pedaços que eu destaquei.
Pulga, tópico frasal. Número de neurônios, primeiro segmento explicitador. Capacidade intelectual ligada ao número de neurônios. Conclusão. A inteligência do homem seria reduzida proporcionalmente. Bom, minha gente, de repente dá a impressão que, a gente sabe fazer isso. Será que sabe? Deixa eu contar para vocês que nós, nos cursos de letras da UEPG, criamos o TCC em 2007, começou em 2008. Eu sou orientador de TCC desde 2008, vou fechar agora em dezembro 12 anos, e todo ano, seja uma vez, ou sejam 2 orientandos, sejam 3 orientandos, 4 vezes. Olha, eu não entendi isso aqui. Mas como? Eu quis dizer isso. Quis, mas não disse. Mas como? Qual é o problema aqui? Ó? Veja aqui. Ó. Você começa dizendo, vamos fazer de conta, se o homem fosse do tamanho de uma pulga, a inteligência do homem seria reduzida proporcionalmente. Explique melhor. O que tem a ver pulga com inteligência aqui? Ah, então, peraí. Se ele fosse do tamanho de uma pulga, o número de neurônios seria menor? O número seria menor. E aí? Ainda não está bom. Ah, mas então vamos botar outro elemento aqui. Tá. A capacidade intelectual de um ser tem a ver com a capacidade, não, com o número de neurônios. Ah, tá. E agora, o que eu vou comparar? Bom, se a capacidade intelectual está ligada ao número de neurônios, tá? Mais neurônios, mais intelectual, menos neurônios, menos intelectual. Mais inteligente, menos inteligente. Então, conclua, por favor, você não pôs a conclusão aqui deste parágrafo que eu estou apontando. A inteligência do homem seria reduzida proporcionalmente. Bom, então lá, tamanho, conforme seja capacidade intelectual, número de células, você tem que destacar os elementos e colocar com mais detalhes para que daí a coisa funcione. Senão, fica tudo, e infelizmente, minha experiência mostra que as pessoas, às vezes, na pressa, não redigem do jeito que deveriam. Não se trata de pôr milhares de palavras para explicar, às vezes, óbvio. Não, mas o necessário para que um leitor neutro entenda aquilo ali. A minha palavra-chave em termos de TCC é a seguinte: eu entendi, mas um outro leitor pode não entender. Então, só tornar o texto, né, entendível para qualquer pessoa, ou da área específica ou não da área específica. Entendi. Bom, então agora acabou a parte teórica, eu vou fazer uma proposta para todo mundo. Tá? Eu proponho agora 4 passos na hora de elaborar um texto, a escrita científica. Primeira coisa, muito importante, você vai escolher um tema. Tá, escolheu o tema? Ótimo, não vai fazer nada com esse tema. O tema não serve, ele é um péssimo tema. Por quê? Porque ele é muito amplo, ele é genérico, ele é espaçoso, ele é gigantesco. O primeiro passo ainda, após a escolha do assunto, do tema, é delimite ao máximo esse tema, delimite ao máximo esse assunto. Por isso, eu vou falar em pizza daqui a pouquinho. Aguenta a mão lá, não é uma questão de fome, tá? Vou detalhar passo a passo para vocês. Segundo passo, você vai buscar tudo o que você pode de fonte, referência, fonte, livro, revista, busca na internet, busca em bibliotecas, faz entrevistas, manda questionário, envia questionário, vai por e-mail, tudo que você puder juntar. E aí tem uma palavrinha-chave, que é o fichamento, que não existe mais, né? Existe de outra maneira. Parou. Não dá mais, acabou o tempo, você vai redigir. Então, processo de redação. Como você vai redigir? Não sei. Vou fazer uma proposta que é absolutamente ridícula. Escrever à mão. Mas eu tenho aqui, eu dito para o computador, eu nem digito. Maravilha, eu também faço isso, tá? Mas o processo mental de escrever à mão é muito diferente do processo mental de redigir no computador ou de digitar para o computador. Nem que depois você tenha que digitar tudo, mas faça uma experiência. Tá? Faça uma experiência mesmo. Escreva um texto à mão e escreva um texto no computador e compare. Beleza. Aí acabou o tempo, não dá para fazer mais nada, é o acabamento. Ou seja, página, número 2 centímetros para cá, capa, folha de rosto, sumário, introdução, desenvolvimento, conclusão, referências, anexos, apêndices, como é que está esse gráfico, tem
o título, tem a fonte, é uma tabela. Não, isso não é uma tabela, é um quadro. É um quadro, é uma tabela. Como é que é? É o acabamento. Né? Então, vamos lá. Primeiro passo, conforme eu já falei para vocês, escolheu o assunto, escolheu o tema, delimitou e, mais importante que eu não falei ainda, estabelecer um objetivo. Então, repare, você não escreveu nada ainda. Está aqui o assunto, está aqui o tema, delimitou, quero fazer o quê? Apoiar, negar, contestar, comparar. E aí, então, dentro da minha proposta, a pizza, você não vai pegar a pizza inteira, você vai pegar só um pedacinho da pizza. Ou seja, é o assunto delimitado ao máximo. Maravilha. Então, um exemplo aqui. Vamos fazer de conta que agora eu peço que cada um escreva um texto sobre a televisão. Não dá. Vamos delimitar. Escreva quais são as causas da preferência popular pela televisão. Estabeleça como objetivo e explique o papel da TV entre os diversos meios de comunicação de massa. Muda o assunto. O riso. Explique, diminua, delimite situações que causam riso. E mostrar que o riso é provocado pela tristeza. Veja bem, está difícil, mas está delimitado, é o objetivo. Publicidade, mesma coisa. Os aspectos positivos ou os aspectos negativos. E aí o teu objetivo é mostrar como a publicidade pode ser positiva, como a publicidade pode ser negativa, como a publicidade pode ser agente de poluição do meio ambiente. Vejam o objetivo dentro desse princípio de delimitação. Histórias em quadrinhos, utilizar no ensino, sugerir que elas podem ser utilizadas como uma técnica de ensino. Volta para histórias em quadrinhos. Aí não foca a história, foca nas personagens. Como é que são essas personagens? Reais, imaginárias? Estão próximas da realidade dos leitores? Então, analise que atitudes dos adolescentes há em relação a personagens. Copiam, não copiam, contestam, se apoiam. Como é que funciona? Isso aqui é só um quadro. Bem simplório, tá? Passo 2, já viu busca de fontes. Não sei dizer quando pessoas tinham, vamos exagerar, caixa de sapatos com fichas compradas em papelaria ou livraria. Nessa ficha você colocava, segundo a ABNT, os dados do livro, digamos, da fonte, e fazia um resumo ou uma resenha. Então pegou aquele livro ali, Breve História do Feminismo, e aí você faz, a obra se insere no campo da história, e pá, não preciso ler tudo ali. Beleza. E aquilo ali iria ser utilizado no teu trabalho. Lá você faria a inserção no desenvolvimento, tá? Se a citação tem menos de 3 linhas, ela é curta. Se a citação tem mais de 3 linhas, você tem que fazer a margem de citação longa, e fez lá, e lá na página, ou no espaço das referências, colocava lá, Teles, Maria Amélia, tá, 1993. Muito bem. Jóia. Depois a gente pode voltar aquilo ali. Redação. Como que você faz? Cuidado. Não é aconselhável você escrever não procrastines o que for de feitura ou de erva. Eu acho interessante você escrever não deixes para amanhã o que pode ser feito hoje. Também não é nada elegante você escrever a bucéfalo de oferenda, não perquiras a conformação odôntica. Melhor escrever a cavalo dado não se olham os dentes. Só que, ver, assim como você não faz uma coisa muito enrolada, você também não apela para esse tópico é um nó na questão. Não é. As receitas dos hospitais são achatadas. Negativo. Isso deve ser encarado. Ninguém encara, que cara é cara com cara. Isso pode ser entendido, pode ser compreendido, pode ser visto. As hipóteses estão por trás. Não tem nenhuma hipótese lá por trás. Tem que tomar um cuidado tremendo porque está muito na moda você usar um vocabulário muito simplório. E isso é preocupante. Último, acabamento. Como é que faz o acabamento? Bom, o acabamento segue-se as normas da ABNT, por isso existe um manual da UEPG, Manual de Normalização Bibliográfica. Ele saiu ano passado, finzinho de 2019, a 4ª edição, toda atualizada, lembrando que não ajuda em nada a redigir o teu texto, e sim a parte de formatação. É bem legal, está disponível na página da UEPG, a gente pode enviar o PDF, não é um PDF muito pesado, são só 4 MB, e está bem jóia, bem tudo, tem tudo que se precisa na parte formal. Aí precisa se preocupar com folha de rosto, dependendo, né? Se artigo não tem, mas, digamos, uma monografia, folha de rosto, capa, folha de rosto, sumário,
lista de quadros, lista de tabelas, as medidas, né? Como é que são os parágrafos, a numeração das páginas, as referências, os apêndices, os anexos. Repare num pequeno problema técnico ali. São textos anexados, mas chamam-se anexos se são de outra pessoa, ou outras pessoas. Se são teus, são anexados, se chamam apêndices. É teu, não entrou no texto, é um apêndice. Não é teu, não entrou no texto, é um anexo. Tá? Bom, aí o texto em si. Como que faz? Tem as citações, que eu já mencionei. Toda citação vai exigir que você dê início pondo o nome com a letra maiúscula, vírgula, ano, e aí copia ou faz a paráfrase, e depois, se você copiou, tá? Tudo entre aspas, você coloca entre parênteses o sobrenome do autor em caixa alta e o ano da publicação. Aqui tem um pequeno pedacinho de um outro PowerPoint, citações e referências, voltando ao mesmo manual. Então, eu peguei lá. O manual esclarece que citações é até 3 linhas, então, repare o jeito de tirar um pedacinho, inseridos em um parágrafo, tirar um pedacinho, entre aspas, tá? Na página 89 do manual, vocês vão encontrar ali. E aqui, o pedaço que estão vendo embaixo é o que vai lá, folha de referências, ou na parte das referências. Agora, toda citação, curta, longa, não importa, exige que venha em seguida um parágrafo que comente a citação. Não adianta enfiar os autores ali só. Não, essa foi curta, outra direta curta, Almeida, uma crônica publicada há uns 20 anos aproximadamente, eu estava em minha casa. Aí uma narração, Almeida 2012, página 70, aí está ali o autor, que a gente não conhece ainda, mas tem que entrar um parágrafo explicando quem é, o que é, por que é, do que trata ali. Bom, última dica, para encerrar a história, tá? Cuidado com plágio. Todo mundo precisa acessar. Vou citar bem genericamente, tá? A página, o site, farejador de plágio, buscador de plágio, plagiarism, embora o nome em inglês ele tenha versão em português. Tem o Spider Text, Spider Web, Spider não sei o quê. Você tem que passar. Porque, às vezes, você pegou o livro, você pôs a citação no teu texto, tá? Tudo bonitinho, colocou o nome ali, lá na parte das referências colocou direito, passou o programa antiplágio, detectou plágio. Porque o cidadão que você usou copiou de um outro e não fez a citação, não fez a menção, não fez a referência correta. Tá? Já detectei em texto assim, o aluno me enviou o texto, ele usou o autor A, ele é autor A, ele é autor A, ele usou o autor B, que usou o autor C, que usou o autor D, e esses dois não fizeram a referência e o programa acusou aquilo ali. Problemas graves. Então, agora, depois de todo esse bate-papo, é com você mesmo. Não tem ninguém que possa fazer por você, não vai pagar para ninguém fazer o teu trabalho, tá bom? Muito ânimo, não custa nada tentar, concentre-se, ânimo, e agora, se você tem alguma dúvida, está aí o meu e-mail, você pode me encontrar no Facebook, pode me encontrar no Instagram, pode me encontrar no YouTube, e aí, boa sorte para todo mundo, minha gente, tá? Então, agora eu vou interromper o compartilhamento e ficar inteiramente à disposição para quem precisar conversar, perguntar, discutir, sei lá o que. Deixa eu ver aqui na conversa. Tadadã, 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 e por aí vai. Pois não, dona Camila? Então, agora que o professor finalizou a fala, né? Isso. Então, podemos começar agora com as perguntas. Claro. Acredito que tenha tido algumas perguntas pelo YouTube, não tenho certeza, mas as que tiverem lá foram trazidas agora para o Meet e a gente vai estar respondendo as perguntas agora, certo? Perfeito. Então, vamos deixar aguardando aqui no chat. Então, vocês estão livres para fazer perguntas agora. Nelson, quer que eu escreva aqui, Nelson? Boa noite, professor Nelson, sem acento. E a noite ficou horrível aqui, peraí.
Tadinha do Nelson, tá assim, né? Vem pra cá, vai pra lá. Ih, saiu. Bom, a Camila não, tem uma Fala. questão, na verdade, que é mais de uma pessoa que está fazendo, em Claro, pode relação ao perguntar. TCC, né? Que o pessoal está fazendo, se apresentou várias questões lá. Alguma dica para a gente, como a gente fazer esse momento de organizar esse material, porque eles passam por agora a gente está com uma qualificação para o TCC, né? Ok. Dessa escrita, não chega a ser o trabalho completo, mas ser parcial, né? Alguma dica que poderia dar para a gente? Olha, não é exatamente uma dica, é um olho no olho assim. Você que está preparando o teu TCC, seja para qualificar, para apresentar, finalizar, sei lá, você tem que convencer a banca de que aquele assunto é factível, ele é real. E ele foi baseado, ele precisa ser baseado, não é exigência minha, é uma sugestão, mas né, em uma pesquisa. Então, vocês viram lá, dissertação expositiva. Perfeito. Então, um TCC, nada mais é que uma dissertação em um ponto maior, ela pode só falar sobre um assunto. Você reuniu lá X autores, são tuas fontes, escreveu bem, colocou a citação, comentou, tá tudo ótimo, o teu TCC está muito bom. Agora, se você pensou num problema, levantou hipóteses e fez uma pesquisa, ele com certeza ficará melhor. Eu vou explicar por quê. Não que aconteceu comigo nesses 12 anos de orientador, mas as acontece. Não eu, orientador, presidente de banca, não eu, membro convidado de banca, mas é comum assim, vamos chamar de Maria, tá? Nome genérico. A Maria está apresentando, eu ou alguém da banca diz assim, senhorita, esse autor é ótimo, mas ele já foi contestado pelo A, pelo B e pelo C. O que a senhorita pode nos dizer? E muitas vezes a Maria, por ter se concentrado naquele ou naqueles, não, mas eu não pesquisei. Tem novo, tem novidade. Então, sabe? Então, não é que todo e qualquer TCC tem que ser a base de pesquisa. Mas a pesquisa, seja qual for, seja com que número de depoentes, de informantes, sei lá, seja, não importa. Ela tem uma condição diferencial, uma condição diferenciada que eu acho sensacional. Você tem os papéis na mão para provar. Você olha aqui, minha gente. Mas isso que você está mostrando é um absurdo. Bom, é um absurdo, mas olha aqui, ó, olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho aqui, vamos já, 200 questionários. Desses 200, 85% dizem. É assim. Você está apoiado em fato. Não haverá contestação. Não tem por que brigar porque você está afirmando algo que meio que foge de uma proposta. Putz, mas isso aí, será que já não é ultrapassado? Bom, pode ser. Mas olha o que a minha pesquisa mostrou. Manda ver outra. Não sei se eu cobri todos os ângulos da pergunta, mas vamos lá. Eu, para mim, acredito que sim. Para mim, respondeu a pergunta. Não sei se para a pessoa que fez respondeu, né? Isso. Mas para mim Vejam que eu não completou. quero forçar a barra em nada. Se os Sim, sim. professores dos cursos de artes, né, ou do curso de artes, dizem assim, olha, vocês são obrigados a fazer uma pesquisa. Tudo bem. Vocês não são obrigados a fazer uma pesquisa. Tá? Também, tudo bem. Então, olha, a gente não é muito fã de pesquisa. Vamos fazer de conta. Maravilha. Mas que a pesquisa se destaca. Vou dar um exemplo que é bem cruel. Eu fui membro de banca, fica indelicado falar doutorado, né? Não esquece. Numa banca em que o cidadão gastou 3 anos e meio pesquisando um fragmento de um poema encontrado nas ruínas de Pompeia. O trabalho dele é de mais de 300 páginas, está guardado numa estante em algum lugar da UEPG, sensacional.
Aí o purgante aqui, o chato aqui, se pergunta, qual a utilidade prática disso? Onde que vai ser usado isso? Então, quando eu for escolher o tema, quando eu for escolher o assunto, quando eu delimitar o assunto do meu TCC, quando eu estabelecer um objetivo, acredito eu que também tenho que pensar assim, isso é prático? Isso servirá para quem? Para alunos do Fundamental 1, Fundamental 2, para alunos do ensino médio, para alunos do ensino superior, para alunos do curso de artes, do curso de música, do curso de engenharia, do curso de letras, dos cursos de letras, do curso de direito, para quem que vai servir isso? Porque, claro, eu posso receber altos elogios, meu trabalho pode ser notável, seja em uma pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado, ou mesmo em um pós-doutorado, mas vai para a gaveta, vai para a estante. Não tem utilidade prática. Ah, Paulo, mas você é um utilitarista, é um cara prático. Eu acho que a pesquisa tem que ter um componente prático para que possa ser desenvolvida mais para frente. Isso choca muito os senhores pesquisadores. Hello? Camila, pergunta. Eu vou fazer, Barigá? então. Faz Não, aí. isso. Teve agora uma pergunta Fala, para o professor Paulo, né? Existe um número ideal de páginas para um TCC? Não existe. Tá? E aí, quero lembrar que, por exemplo, no caso de letras, o TCC tanto pode ser um artigo quanto uma monografia. Então, no meu pequeno entender, modesto entender, a maneira de fazer é a mesma. O processo é o mesmo. O conteúdo é o mesmo. A diferença talvez seja que uma monografia tenha mais páginas, porque tem a parte pré-textual, que é capa, folha de rosto, sumário, lista de tabelas, lista de quadros, epígrafe, agradecimentos, tudo é pré-textual. Parte textual, 3 pedaços, começo, meio, fim, introdução, desenvolvimento, conclusão. Digamos, introdução, 1,5 página, desenvolvimento, 10, 20 e 30 páginas, conclusão, 1,5 página, aí, referências, anexos, apêndices. Então, é só mais volumoso, mas não tem limite nenhum. Agora, é óbvio que um artigo de 2 páginas, né, para um TCC, não fica de bom tamanho. Assim como uma monografia de 200, 250 páginas também não fica de bom tamanho. Talvez, erradamente, possamos estabelecer assim, um artigo com 10, 20, 30 páginas, talvez, né, e uma monografia de 40, 50, 60 páginas. Preferencialmente, eu vejo na UEPG uma tendência, né, preferencialmente, há uma tendência na UEPG de valorizarmos artigos e não ficarmos lendo monografias de muita extensão, porque de repente você consegue dizer o que você quer em 10, 20, 30 páginas do que em 50, 70, 100 páginas. Agora, número de linhas não tem, porque tem aquele cuidado de estabelecer com cuidado, né, o processo técnico. Então, você viu lá, parágrafo, por exemplo, tá? Primeiro parágrafo, perdão, dissertação, primeiro parágrafo, depois alguns no desenvolvimento e um no final. Amplie, mesmo sendo um artigo. Título, teu nome, resumo em língua estrangeira, introdução, é como se fosse o primeiro parágrafo. Desenvolvimento, com seções ou subseções, tá? Conclusão, depois referências, anexos, apêndices. Ou então, se é uma monografia, mesmo processo, só que daí em pedaços separados. Não tem um número exato de linhas, não tem mesmo. Bom, nós temos mais uma pergunta. Claro. Pergunta do professor Nelson. Ele pergunta assim: poderia falar um pouco sobre a estrutura de um resumo? Bom, claro. Vamos partir da pergunta básica: o que é um resumo? Resumo é a compactação de um texto. Confere? Compactação? Sim. Então, o texto, em tese, se apresenta com a mesma estrutura. Vamos supor que o texto seja uma dissertação,
ele terá a mesma estrutura de começo, meio e fim, introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá. O que eu faço? Eu corto, vou usar uma expressão esquisita aí, uma tesoura mental. Eu corto tudo que for supérfluo e fico com o essencial. Então, o resumo poderá ter a mesma estrutura, ou seja, um parágrafo de introdução, 1, 2, 3 de desenvolvimento e um de conclusão, ou até mesmo um único parágrafo que consiga compactar todas as ideias do texto original. Agora, um ponto importantíssimo, o resumo não avalia, o resumo não analisa. Nós não escrevemos lá, o texto é bem feito por isso, o texto é mal feito por isso, o autor se perdeu, o autor perde em comparação com... Não, isso não é resumo, isso é uma resenha. A resenha é uma análise que fazemos de um texto ou de uma outra coisa qualquer. O resumo tem que ser a síntese das principais ideias daquele texto original. Então, a estrutura dele é a mesma estrutura do texto original. Só que dá para fazer um resumo de um livro de 400 páginas em um parágrafo de 10 linhas. Ou em uma página de 20 linhas, 30 linhas, faz-se o resumo de um livro de 400 páginas. Só que não é uma análise, tá? Não existe isso. Eu tenho material sobre isso. Se alguém precisar, eu envio por e-mail. Resumo, resenha e tudo mais. Fala, Camila. Temos mais alguma pergunta? Por enquanto, ainda não. O pessoal está meio tímido hoje. Está meio acanhado. É que sempre assim, não sei se é para o pessoal também, mas eu acabo retomando o conteúdo e sempre acabo surgindo dúvidas depois. Então, talvez seja o caso do pessoal também. Bom, uma observação, partindo do que o professor Nelson comentou, eu sugiro que todo mundo se dedique a fazer resumos e resenhas como treinamento. Eu entendo que resumos e resenhas são ferramentas indispensáveis para um acadêmico, já com vistas ao TCC. Porque no momento que ele está pesquisando fontes, ele está gerando resumos e resenhas no fichamento. Vocês viram ali uma ficha, e nessa ficha não é obrigatório fazer um resumo ou uma resenha, mas você já recolhe os elementos. Você tanto pode copiar os trechos que te interessam, como pode ali no verso fazer o resumo, compactação das ideias do livro, do artigo de jornal, do artigo de revista, da página tirada da internet, ou fazer uma resenha. Apenas cuidado, porque ainda existe, a meu ver, alguma confusão entre resumo e resenha. E aí uma dica final, resumo é de texto. Ah, olha aqui, ó, vamos fazer de conta. Vou pegar aqui, faz de conta isso aqui, tá? Tá vendo aqui? Isso aqui é um DVD, a caixa do DVD. Tá vendo aqui, ó, que bacana. Olha aqui, ó. Aqui tem o resumo do filme. Não, isso não é resumo, porque de filme a gente não faz resumo. Resumo é só de texto. Você tem uma resenha que chamará de sinopse. Olha a sinopse, o filme é bom por isso, o filme é bacana, tem cenas de violência, tem cenas de ação, para estar analisando aquilo ali. Então, às vezes, fica meio complicado fazer resumo ou fazer resenha, justamente em função disso. A resenha, eu comparo assim, você pegou o livro, leu, fez anotações, encostou e escreveu aquilo que é a síntese do livro, resumo. Você pegou o livro, leu, fez anotações, encostou, mas não se prendeu à estrutura do livro. Ou seja, você faz um texto comentando, explicando, analisando, comparando. Ah, o livro A, comparando com o livro B, do mesmo autor. Ou o livro A compara com o livro B, do outro autor. O livro gerou um filme, o filme é bom por isso, o filme não é bom. Você faz uma análise, é a tua resenha. Aí a resenha pode ser de um CD de áudio, pode ser de um game, pode ser de um filme, de um desenho, de uma partida de futebol, voleibol, basquete, vôlei, natação, um campeonato de natação, tudo isso dá uma resenha. Será que clareia um pouco mais a história de resumo e resenha? Sim, posso fazer uma outra questão? Claro. Que acontece o seguinte,
Na hora que eu vi isso em textos, quando a gente pede para fazer uma leitura de texto, uma síntese, porque principalmente os alunos da graduação nem tanto, mas daí no mestrado a gente pede vários textos. Tem alguns alunos aí que fizeram disciplina com a gente, né? E Uhum, eles são os textos complexos, então a gente pede uma síntese, assim, para ter uma ideia das questões, correto. né, que esse autor, né, colocou. Daí o que Uhum, acontece? Quando eles vão fazer, a gente às vezes não consegue identificar onde é a pessoa escrevendo, onde é o autor, e o pior, às vezes tem alguns, por exemplo, às vezes um artigo, que o artigo cita uma outra pessoa, e daí eles fazem uma leve confusão. Como que a gente consegue se identificar, mostrar onde é o autor, onde é a pessoa, sabe, intérprete, quando está falando de um determinado autor? Vamos supor, está falando correto. do Marx, e daí Uhum. está lá, então, como que a gente consegue dar uma dica para a gente fazer isso no texto, que eu vejo que eles têm muita dificuldade. Às vezes eu escrevo lá, quem está falando aqui, para a gente ter, tá joia? Eu acho não, é treinamento. Porque vamos partir do primeiro princípio, leitura. Quanto mais eu ler, mais eu tenho condições de ver o estilo, o jeito de tal autor, de qual autor. Segundo, treinamento. Na hora que eu for escrever, tá, a gente precisa deixar claro assim, não o aluno do curso A, do curso B, o aluno de artes, o de letras, nada, nada, nada. Mas a qualquer um de nós, eu, o aluno, o professor, sei lá, não produz um texto fantástico, sensacional, de cara. Claro, a comparação é pavorosa. Sidney Sheldon era um cara que escrevia assim, mas ele fazia assim. Escreveu o livro, 400 páginas, no lixo. Fazia de novo, lixo. De novo, tá. Um dos livros dele, que vendeu não sei quantos milhões de exemplares no mundo inteiro, ele fez 7 ou 8 vezes, ou ele refez 6 ou 7 vezes. Então, eu noto, e aí, sendo rigorosamente honesto, com base do olho no olho, quantas vezes o aluno me traz o texto, é um pré-projeto só, ele entrega e eu leio na testa dele, cadê o meu 10? Está sensacional. Você não vai elogiar, não? Sabe? É como se fosse assim, nossa, meu Deus, que maravilha, que coisa sensacional, uau, amazing. Melhor que eu já vi. E aí o aluno fica frustrado. Putz, mas não está tão bom assim? Não. Vamos voltar à mesma coisa. Eu não entendi aqui. Escreva melhor, redija melhor, enfoque melhor, deixe isso de lado, pegue aquilo ali. Então, treinamento, minha gente. Treinar, escrever, refazer. Todo mundo aqui não pôs nada escrito ali. Todo mundo não ligou o microfone, mas com certeza me xingou. Quando eu falei, redija à mão. Mas façam a experiência. Faça um texto curto, 10 linhas no computador, salve e 2 dias depois, não olhe o texto. Pegue a mesma ideia, vou falar sobre tal coisa. Pegue a caneta e escreva à mão. Tá. Aí compare. Nossa, olha, aqui tem mais conteúdo. A lógica, a estrutura está diferenciada. Nem que você escreva, risque, rabisque, puxa para cá, puxa para lá, mas o computador deixa a gente meio preguiçoso na hora de fazer. Quem quiser testar a minha proposta, entra no Word. Eu acho que da versão 2016 para cá, tem um botãozinho ali que tem um microfoninho, você clica, edita. Blá, 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 blá. Tente, faça a experiência. Depois de falar alguns parágrafos, né, verifique como é que ficou a redação. Verifique como é que ficou o raciocínio. Né? Aí faça a mesma experiência. Clica lá, desligando a opção de editado e no teclado. E depois faça no papel, para comparar. Então, não é ser exigente, não é ser exagerado, não é ser antiquado, não é ser ultrapassado, mas é treinar, 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 treinar. Sabe aquela história meio ridícula, antiquada, sei lá, diz assim, 99% de transpiração e 1% de inspiração? É assim. Os grandes autores
Você não sabe, eu não sei. Mas quanto texto foi para o lixo? Quanto texto o cara fez uma, fez duas, três, sei lá. Ah, agora ficou bom. Pode publicar. Então, como é que faz para identificar a pessoa? Treinamento. A pessoa que está escrevendo precisa ter a noção de que ela vai aparecer em algum lugar, tá? Por exemplo, é uma resenha, não é em primeira pessoa, eu gostei do livro, o livro é bom por isso, por isso, por isso, é a opinião da pessoa. O que não é a opinião da pessoa está referendado lá. Segundo fulano, Beltrano afirma que, tal pessoa afirmou, fulano, fulano e fulano dizem que, está lá, e aí vem a justificativa, vem o parágrafo que comenta aquela citação, e é assim que a gente faz. Professor, não tem outro jeito. Muito bom você falar isso, Paulo. É o jeito. É que eu sempre falo, tem que escrever isso. Eu faço isso, acho que todo mundo faz isso. E quando a gente fala de texto científico, que você falou, né, de um escritor, então tem muita diferença, né? E eu brinco assim com meus orientandos e eu falo que eles só podem escrever sem citação aquilo que eles nasceram sabendo. O resto, um texto científico tem que estar tudo, né, citado, com o autor, qual foi a fonte. Depois, quando eles amadurecerem, quando eles forem lá para um doutorado, né, daí de repente eles já vão poder escrever alguma coisa. Correto, mas aí vem uma observação. Eu não estou menosprezando e eu não estou dizendo que o acadêmico não tenha condições de escrever. Não. E o escritor que eu falo, muitas vezes, não é um narrador, não é um romancista, é o escritor de um texto científico. Eu entendo que cada um de nós tem um conjunto de conhecimentos que pode colocar no texto. Texto dissertativo, texto científico, a escrita acadêmica. Agora, é claro, tem que tomar cuidado para ver se aquilo que eu estou escrevendo, tá, já foi colocado lá, já foi dito por alguém, já foi escrito por alguém, ou então tem consistência, tem apoio, é coisa técnica, é coisa científica, é coisa séria. Não estou falando bobagem. Então, isso sim tem que ser visto por todos nós. Aí não é A, B ou C. Todos nós tem que passar. Todos nós precisamos ser muito rigorosos com aquilo que nós escrevemos, não confiando muito naquela, sabe, aquela primeira ideia. Achei legal. Peraí, vamos ver se está bom isso. Quem falou? Quem que não falou? Vamos comparar. Professor, dá uma olhadinha aqui. Professora, dá uma olhadinha aqui. Que tal? Tá bom? Tá de bom tamanho? Tá. Então tá valendo. Eu posso até concordar já de antemão, já com o argumento do professor, porque, assim, os meus trabalhos, as melhores ideias que eu tive foi andando na rua, foi andando por aí, e só que eu não tinha um computador à mão para poder digitar tudo, então eu sempre fui gravando o áudio, anotando, e a ideia sai mais fluida. E assim que eu chegava em casa, eu pegava e digitava. E com as pesquisas que eu fui lendo, livros, alimentando com autores, que os meus pares, né, que combinavam com as minhas ideias, eu fui citando e assim que fui estruturando, não TCC, assim, agora especificamente, mais trabalho científico, argumentos, coisas que eu aprendia em sala, ia pensando no caminho para casa, pesquisava mais em casa, então isso funciona muito, muito, muito mesmo. Assim, eu faço esse método, realmente, de gravar tudo por áudio do telefone e depois escrever tudo novamente. Funciona. Sim. Camila, parabéns. Inclusive, aqui tem um recurso, se é Android, não sei bem onde é que aperta, mas você fala, ele já transforma em texto. Daí é só enviar para o computador, ou enviar por e-mail, ou fazer o pareamento. Vai lá, tá? Não precisa ser só o áudio. Porque muita gente já reclamou. No meu departamento, muita gente fala assim, puxa, mas como é que eu vou gravar e depois fazer a transferência? Tem gente que faz a transcrição? Tem, claro. A pessoa fica ouvindo e transcrevendo, digitando. Mas tem um recurso em que você já faz isso. Blá, 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 já está o texto pronto ali. Claro, pronto no sentido que as tuas ideias estão ali. Tem que elaborar, melhorar, mexer. Mas já está escrito. É uma vantagem. Esse recurso do Android. Sim, esse recurso eu já tentei, só que para mim, como eu estou num frenesi da ideia, tá chovendo ideia, daí o recurso não consegue me acompanhar. Eu vou falando, e as palavras todas se convertem em outras coisas. Daí eu prefiro falar e depois digitando mesmo, até porque eu revejo minha ideia.
Mas eu já tentei a parte do digitar. Comigo não deu, porque eu falo muito rápido, né? Mas Bom, super indico. concordo. Ele faz isso bem, mas também não é 100%. A mesma coisa o recurso do Word. Por exemplo, se você falar ponto, ele vai escrever ponto no Word. Então, você assim, ponto final. Aí ele põe um ponto final na oração. Né? Às vezes você fala vírgula, ele não entende vírgula. Eu me lembro que eu falava dos, ele escrevia doce, aí tive que me policiar e falar dos, para ele escrever dos, no caso do Word. Tá certo, Camila, é isso mesmo. Tem que, né, usar o recurso mais compatível com aquele momento. Eu tô morrendo de dar risada porque comigo aconteceu a mesma Porque, coisa que a Camila, porque eu fui tentar usar, e daí eu acho que é só para quem tá na fase de alfabetização, né? Que daí fala devagar. E olha lá, se falar devagar também demais não dá certo. Mas é interessante a questão da gravação. Viu, eu isso. tô vendo aqui que tem gente pedindo umas questões, mas eu queria, daqui a pouquinho a Camila já vai fechar, que você desse umas dicas, que o Paulo já tem, o professor Paulo tem umas coisas bem interessantes aí para quem quiser umas coisinhas rápidas, tá bom? Daí Camila, ele Bom, fala, depois você pode fechar, tá bom? eu preciso responder ao Nelson. Eu não sei como fazer um tutorial, Nelson, mas é dentro do WhatsApp. Você vai clicar em algum lugar aqui e vai funcionar. E você manda para você mesmo. Tá? Tem jeito lá? Tem. Eu vou descobrir e depois te conto como é que é. Eu acho meio indelicado fazer uma propaganda daquilo que eu desenvolvo, É para fazer, Paulo. mas eu A gente tem patrocinador, você é um dos nossos patrocinadores, pode fazer propaganda. posso fazer? Olha, não sei não, viu? Em todo caso, deixa eu ver se eu consigo. Espera um pouquinho que eu quero. Vamos ver se eu consigo fazer, porque aqui a coisa não funciona como a gente quer. Sabe muito bem como é que é, né? É rápido, porque os vídeos têm 1 minuto de duração. Se sair, eu volto a entrar, tudo bem? Se der qualquer zebra. Isso. Vamos lá, espera aí um pouquinho, estamos chegando. Deixa eu ver se eu localizo aqui como é que eu quero. Crise de desemprego, quero o mais adequado, no meu entender, para o momento, é um que é seu nome. Vou fazer diferente, vou apresentar o mais curtinho deles. Então, quase. Isto. Aqui. Abrindo. Pausando. Tá, acredito que estejam vendo. Se der qualquer problema, eu vou tirar o fone para poder apresentar para vocês. Vou mudar a tela cheia e tocar. Ó, vamos ver se vai. Oi, professor Paulo Rogério explica. Crise de desemprego, correr atrás do prejuízo, risco de vida, tirar a pressão? Pois é. Muita gente fala em crise de desemprego, mas o que está em risco é o emprego e não o desemprego. O mesmo acontece com o famoso correr atrás do prejuízo. Isso é loucura. Corre-se atrás do lucro. Muitos afirmam que correm risco de vida, mas na verdade correm risco de morte. Pior ainda, é essa mania de tirar a pressão. Se tirar a pressão, você morre. É melhor aferir a pressão, não é mesmo? Qualquer dúvida já sabe. Procure-me no Facebook, Paulo Rogério de Almeida, ou no YouTube.
Não sei como é que estava. Não sei como é que estava o som, porque às vezes apresentaram né? Ele ficou só duplicado por conta de que saiu o áudio do computador e entrou no Meet. Mas, assim, deu para entender certinho. Beleza. Bom, é só entrar no YouTube. Prof. Paulo Rogério Explica, vocês têm lá 26 vídeos que trabalham coisas técnicas como os porquês, casos do hífen, ou coisas assim como crise de desemprego. Não existe. A crise está no emprego, por exemplo. Então, quem quiser fazer a gentileza, vai até lá e busca as informações. Informo que já estão quase prontos vídeos de 1 minuto e meio sobre letramento acadêmico. É um nome genérico. Aí sim, o texto dissertativo, o parágrafo dissertativo, como fazer uma dissertação, como elaborar um TCC, como elaborar um artigo, citação, todas essas coisas estão sendo, a pedido de minhas colegas, né, levadas para o YouTube. São vídeos curtos, a grande vantagem é que eu não apareço, e duram de 1 minuto a 1 minuto e meio. Certo. Obrigada, professor, então, pela De sua nada, fala. Camila. Agradeço também, aproveito para fechar a live agora, a todos que participaram da live de hoje, foi muito gratificante a presença de vocês aqui, as perguntas, e se possível agora, vamos nos encontrar na nossa próxima terça-feira com o professor Nelson Silva Júnior, sobre a temática Cinema e Ciência, o encontro didático-pedagógico no campo da arte. Mais uma vez agradeço a participação e a fala do professor Rogério, e até uma próxima, então. Obrigada, pessoal. Tenha uma boa noite.